Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Grande Deus, precisamos mais de Ti, almejamos mais da Sua presença, do poder consolador, para que nossas almas, a cada instante, esteja em chama pela palavra da hora. Tu és o único que nos aquece, Tu és o que nos guia, Tu és o que nos abençoa. Por isso rogamos, Pai, que sobre seu povo seja derramado as grandes bênçãos celestiais. Bênçãos que o mundo não entende, que o mundo não vê, que o mundo não conhece. Mas quem te segue, quem te ama, sabe, conhece, porque tu revelas estes segredos. Venha e fale conosco. Tome o seu lugar no nosso coração. Não queremos colocar-te na cabeça, não é o seu lugar, mas no coração, onde tu guias, onde tem a sala de controle, para controlar os lábios, os olhos, a mente, o nosso andar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O mistério do reino dos céus. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. A festa das trombetas, 38. Os mistérios escondidos. Tem coisas que nós pensamos que apenas é da terra, mas são mistérios que nós conhecemos que é do reino dos céus. Mistério do reino dos céus. E você tem que estar certo que você não é daqui. Não somos deste sistema de reino, deste sistema de mundo. E é por isso que Deus revela os mistérios do reino dos céus para um povo que está na terra, que o seu reino não é aqui da terra, é do reino dos céus. Mas nós vamos reinar o milênio. Mas nós, antes de reinar o milênio, nós devemos reconhecer o reino que nós estamos. Estamos vivendo no tempo que os mistérios têm sido revelados e são mistérios do reino dos céus. Isto quer dizer que só quem
faz parte do reino dos céus é que conhecerá estes mistérios. Ninguém mais. A gente quer que muitas pessoas conheçam, mas foi Jesus quem falou que não pode. A gente quer que os sábios conheçam. Por incrível, não é falando mal, o irmão mesmo entende. Ele perguntou: tem algum grande com o irmão? Eu, na hora, não memorizei bem e disse que não, era só pequeno. Mas nós temos o grande conosco. Tem algum grande, só que é um mistério para quem não é do reino dos céus. É um mistério. A pessoa não consegue ver aquilo. Você sabe que hoje as pessoas conseguem seguir o outro quando tem um partido político forte, boas pessoas, pessoas de nome, elas procuram um partido político poderoso, forte, porque eles não querem aquele partido rabo de foguete, que nunca vai tomar posse do governo, certo? Eles estão em busca daqueles que estão na frente, daqueles que chamam mais atenção, daqueles que têm mais projeto de governo, daqueles que são mais sábios. Eu fico pensando que Deus é o contrário desse povo, porque Deus tem um reino, e o que Deus vai levar para esse reino é chamado pelo mundo de rabo de foguete. Porque Deus levar para o reino dele Maria Madalena, Zaqueu, ladrão da direita, Pedro, João, eu, você. Você já pensou bem? Deus é diferente dos outros. Os outros estão procurando partido forte. Deus diz: não, meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Ele não procura o forte, Deus procura o fraco. Aí depois ele fala através de Isaías, dizendo: diga ao fraco, sou forte. Isso é porque o forte está nele, está atuando nele. Então, não há nenhum grande conosco para chamar atenção, senão aquele que é o mistério revelado, mas que depois de ser revelado ainda é um mistério. Há um segredo dentro da revelação, há um mistério dentro de mistérios revelados. Quer dizer, há um mistério dentro da revelação que as pessoas não conseguem de maneira alguma ver isso daí. Mas é Deus trabalhando ocultamente. Deus gosta de fazer isso. E até ora ao Pai. Jesus orou ao Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque não escolhestes o Anás e o Caifás, porque não escolheste os grandes homens da terra. Eu te dou graças, Pai, porque esse tipo de gente não vem na minha reunião. Você pensou bem Jesus falando com o Pai e dando graças ao Pai porque escondeu aquele mistério da encarnação do Verbo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Eu te dou graças porque o Senhor escondeu este mistério dos sábios. Jesus vivia satisfeito. Oh, irmãos, Jesus não é como muitos de nós, não. Jesus vivia satisfeito quando ele olhava para trás e via só gentinha atrás dele. É interessante isso. Que quando Jesus olhava para trás, quem que ele via atrás dele? Procura na Bíblia. Não tinha um importante, irmão. Não tinha um importante atrás dele para ele olhar e dizer: ô Pai, te dou graças que o doutor fulano está aqui comigo. Te dou graças, Senhor, por isso e por aquilo. Não. Aquela plebe que o seguia era chamada de maldita. Quer dizer, aquela multidão que seguia ele era chamada de maldita e que não conhecia a lei. Porque eles conheciam a lei sem revelação. Eles conheciam a lei sem misericórdia.
Mas agora, aquela lei que eles conheciam, ela veio revestida de graça, ela veio encarnada, e eles não puderam ver. E Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque não tem um grande na minha reunião. Graças te dou, porque eu faço um trabalho de salvação, mas não tem um grande. E o grande que chegar, Pai, vai ter que ser pequeno. Mais tarde chegou um grande chamado Saulo. Aí, Saulo chegou. E quando Saulo chegou, Deus diz: eu não te quero como Saulo, porque como Saulo você é um bom fariseu. Vamos mudar essa carcaça. Vamos mudar seu nome. Agora, irmão Brana diz assim que Saulo era um bom nome para um rei, como Saul. Ele diz: mas não para um apóstolo. Então, Deus pegou e mudou o nome dele. Quem crê nisso? Nós. Você crê que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo? Mas você não viu Deus na terra falando para Paulo como você viu Deus na terra falando para Pedro? Simão, filho de Jonas. Então, você tem um apoio do lado de Pedro, mas e do lado de Paulo? Porque do lado de Pedro era o verbo encarnado, estava na terra. Mas do lado de Paulo, aquele mesmo verbo encarnado estava em espírito, dentro da igreja, o invisível, o intercessor. Você sabia disso? Que quando ele é profeta, ele é visível. Quando ele é intercessor, ele é invisível. O intercessor é invisível. O intercessor é o Espírito Santo. Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz São Paulo. E o que é o Espírito Santo? É invisível. Você não vê o Espírito Santo. Mas você sabia que o Espírito Santo, de vez em quando, ele põe uma carne, porque ele quer aparecer para alguém? Ele quer aparecer para o seu povo? Ele quer aparecer para os seus pequenos. É interessante, ele se veste de carne para aparecer para os pequenos, não para os grandes. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus revelando os mistérios do reino do céu. Para quem? Para gente pequena. Eu não estou aqui apoiando ignorância, não estou apoiando feiura, não estou apoiando gente com roupa rasgada, não estou apoiando gente com chinelinho rastando e amarrado com arame por baixo para não sair. Você já sabe do que eu estou falando. Não estou apoiando a ignorância, não. Você tem que saber que tudo isto, não somente os que seguem a Deus têm. Um chinelinho rebentado, uma roupinha rasgada, mas o mundo também tem. Mas Deus aprove salvar os crentes pela loucura da pregação, porque esses que creem sempre são pequenos. E se olhar no prisma normal, você verá eles igual aos demais. Roupinha simples, calçado simples, tudo em simplicidade, Deus atuando nele. Mas e do outro lado? A miséria está atuando. E você vai ter que diferenciar, que separar miséria de operação de Deus. Deus, quando operou, Ele não operou por causa da miséria. Deus não operou porque lá havia uma manjedoura suja, fétida. Ele operou porque ele tinha que operar daquela maneira. Ele tinha que vir naquele lugar. Ele escolheu Maria Madalena, ele escolheu a Samaritana, ele escolheu Pedro, ele escolheu João, porque ele tinha que escolher aquele tipo de gente. Mas quanta gente igual a Pedro, que não sabia ler nem escrever, que ele não escolheu. Porque ele não aprove escolher os outros, mas eram igual ou piores que Pedro. Falava igual ou pior que Pedro. Mas não foram escolhidos.
Deus escolhe a quem Ele quer. E logo outro perto que diz: eu também estou pesado de língua, não sei falar como Pedro, não sei escrever como Pedro, quem sabe Ele me escolhe e não me escolhe. Ele não escolhe nós por não saber coisas, Ele escolhe por eleição, e Deus sabe. É como o grande imã. Você pega um imã e você passa sobre objetos da mesma natureza daquele imã, e você vai ver que aqueles objetos voam tudo para o imã. E esta é a maneira de Deus atuar na terra. Quando Deus vem na terra, Ele é um imã. E todos que são da natureza de Deus voam para o imã, voam para Deus, agarram em Deus. Agora, nunca Anás e Caifás, eles foram do mesmo objeto, do mesmo material de Cristo. Nunca foram. Eles eram no físico, eles eram na carne, eles eram no mortal, mas eles não eram no imortal. Eles não eram no predestinado. Não havia predestinação neles para aquele fim. E é por isso que quando Jesus passou, Anás não pulou em Jesus. A língua pulou para falar que ele era Beelzebul. Mas Maria Madalena, o Zaqueu, o Pedro, o João, incultos e letrados, tudo pularam para Jesus, agarraram no imã. Eram da mesma natureza, feito do mesmo material. Amém? Aleluia. Essas coisas são tremendas se nós prosseguirmos vendo a operação de Deus, que não é pela miséria que Deus nos escolhe, não é por ser pobres que Deus nos escolhe, Ele nos escolhe por causa da eleição. Tem tanta gente pobre pior que eu, e Ele não me escolheu por ser pobre, Ele me escolheu por causa da eleição. Tem gente pior que você. Eu estou falando da parte baixa, por isso eu estou falando pior e não melhor, porque Deus sempre escolhe a ralé. A quem Deus escolhe, você não dá valor. Só Deus pode dar valor num tipo de gente, como é esse tipo de gente que vai para o céu. Só Deus pode dar valor. Ninguém dá valor. Se você notar, nem a sua família dá valor em você. Nem a sua família te valoriza. E Deus te valoriza de uma tal maneira que diz que você vale mais que o mundo inteiro, e você diz assim: eu não valo nada. E Deus diz: você vale mais que o mundo inteiro. Quer dizer, Ele valoriza, Ele sabe dar valor, mas Ele não está olhando na minha pobreza, nem na minha riqueza. Ele não está olhando porque eu não sei falar, que eu não sei colocar as coisas na gramática certa. Ele não está olhando para isso. Que se Ele fosse olhar nisto, Ele escolheria os melhores de todos os tempos, e em todos os tempos Ele escolheu os piores, nunca os melhores. É a maneira de Deus escolher as pessoas. E depois pega aquelas pessoas e diz: a vós é dado conhecer os mistérios. Aqui eu estou com esse versículo que vocês conhecem também. Deixa eu ler São Mateus 13, versículo 11. Ele respondendo disse-lhes... Bom, antes teve aquela conversinha, né? Quem tem ouvidos para ouvir, verso 9. Mateus 13, verso 9 em diante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Os próprios discípulos perguntando: por que o senhor fala para esse povo por parábola? Por que o senhor não fala claro? O senhor só fala por parábola, por comparação. Por que é assim? Aí ele já consolou eles, que agora estava entre eles. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, o segredo é esse? Eu falo em parábola para eles não entenderem. Foi por isso que eu mandei Mateus escrever o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi para os sábios não entender. Foi para isso.
Foi para isso que eu falei com João e disse para ele: João, o leão venceu. Mas quando João foi olhar, apareceu foi cordeiro. Foi por isso que eu mandei ele escrever daquele jeito. Falei que era o leão e logo mostrou o cordeiro. Porque aos outros não é dado conhecer, somente a vocês. Os outros vão ficar questionando, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Irmão, sabe o que era mistério do reino do céu? Era a parábola da semente, a parábola do semeador, a parábola do trigo, do joio. Ele estava contando para eles. E lá fora, Jesus falava tudo em parábola. Semeador saiu a semear, mas não falou para eles quem era aquele semeador. Diz que ele saiu a semear, mas não falou para eles quem era a semente. Mas para os discípulos ele vem aqui e diz: esse semeador que saiu a semear é o Pai Celestial. Aí depois sai um outro semeador que é o inimigo. Mas para os outros lá de fora, Jesus não tinha falado isso, revelado a coisa, só falou em parábolas. Mas para os seus discípulos, ele diz: você sabe de uma coisa? O campo que o semeador foi semear é o mundo. E aquilo foi entrando nos discípulos. Isso é mistério do reino dos céus, revelado a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que o que nós conhecemos não é mistério apenas da terra. Esses mistérios que nós conhecemos, dos selos revelados, dos trovões, são mistérios do reino dos céus, os maiores mistérios. Se você notar na mensagem Senhores, esse tempo, o irmão Branham nem enumerou esses mistérios dos trovões quando ele fala sobre grandes mistérios. 211, Senhores, esse tempo, olha o que o profeta diz: aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta. Ela é verdade, mas ela está oculta. Mas ela só pode ser revelada para aquele grupo pequeno de Deus, que Deus pode tratar com eles, que eles podem ouvir Deus, que eles têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Eles não têm preocupação de ouvir mais ninguém. Eles gostam de ouvir o que o Espírito diz. Não é o que o pastor diz, é o que o Espírito diz. Você vem me ouvir, mas roga a Deus: Senhor, eu quero ouvir o que o Espírito diz. Porque muitas vezes a pessoa ouve o que o pastor diz, mas não ouve o que o Espírito diz. E talvez tenha uma pregação que o Espírito fala a pregação inteira, e a pessoa não capta, mas a hora que o pastor fala uma palavra, a pessoa capta exatamente aquela palavra que o pastor diz, e perdeu o culto que o Espírito diz. Elas não percebem, porque não tem capacidade auditiva para ouvir o que o Espírito diz. Só consegue ouvir o que o homem diz, o que o pastor diz, o que o ancião diz, mas não consegue ouvir o que o Espírito diz. Então nós temos que estar aptos para isso. Eu quero ouvir o que o Espírito diz. Amém? Aleluia! Agora, um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada. É oculto, mas divinamente revelada. Mas revelada a quem? A vós. Irmão Branham revelou os selos dentro do tabernáculo Branham, pregando aquelas mensagens poderosas dos selos. E até hoje não se ouve muito de quem esteve lá na reunião, que era um desses pequeninos que pôde captar o que o profeta, usado pelo Espírito Santo, falou naquelas reuniões sobre a revelação dos selos.
É muito pouco, quase não se ouve dizer em alguém que entendeu a parábola. Porque ele estava pregando, revelando, e ao mesmo tempo aquilo estava em parábola dentro do tabernáculo Brana, em Jeffersonville. E as pessoas até hoje não entenderam que a era tinha que terminar para o selo ser revelado, que o cordeiro tinha que sair do trono, que ele não podia ser intercessor e revelar a palavra ao mesmo tempo, porque ele tinha que mudar de ofício, ele tinha que deixar de ser o Espírito para ser um homem. Assim como ele fez no Velho Testamento, ele deixou de ser Espírito para ser Jesus. Ele deixou de ser Jesus para ser Espírito Santo. Ele deixou de ser o Espírito Santo para ser um profeta. Oh, o povo não entende isso. Ele tinha que fazer isso para poder revelar sua palavra. Ele tinha que deixar do trono de misericórdia para poder vir, tomar o livro e dizer: agora eu não tenho que interceder por vocês, agora eu tenho que reclamar vocês. Porque interceder, eu intercedi por 2000 anos, mas eu vim agora em 1963, eu vim para vos reclamar. Eu sou o que morreu por vocês, eu sou quem pagou o preço. Eu sou o cordeiro e agora estou aqui me convertido em leão. Me tenho convertido em leão, porque esta é a minha palavra. Tenho que cumprir Apocalipse 10. Tenho que bradar como leão, porque eu terminei meu trabalho de cordeiro intercessor e eis-me aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, conforme eu escrevi em Apocalipse 5. O leão venceu e eu estou aqui. Você já pensou bem ele falando assim? Eu estou aqui para te reclamar, porque esta é a maneira do reclame. Oh, mas foi o cordeiro que morreu para me salvar. Quando eu olho, é o leão que vem me reclamar. Tenho dificuldade? Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vem de eterno, passa a uma bola de fogo, da bola de fogo ele passa a uma teofania, da teofania ele conversa com Abraão, ele dá ceia para Abraão, de teofania ele vem e manifesta em 16 elementos na casa de Abraão, debaixo do carvalho, come carne de vitela, come manteiga, come bolo. É Deus atuando, Deus mudando sua máscara. Depois ele sai dali e vem no corpo chamado Jesus. Ele deixa aquele corpo morrer no Calvário e o toma novamente no terceiro dia da ressurreição. Derribai este templo e em 3 dias levantarei. Quem estava falando? Era o Pai dentro dele. Derribai, vocês vão derrubar meu corpo, vocês vão me matar, vocês vão me pôr no Calvário, vocês vão me levantar na cruz, vocês vão me pôr no sepulcro, mas o levantarei. Derribai. Isso aconteceu. Quem entendeu isso? Os pequenos. As mulheres foram lá na tumba e começaram a perguntar: onde puseram o meu Senhor? Oh, nós viemos aqui. Onde puseram o meu Senhor? Não adiantava ir lá nem para ungir Jesus, irmãos, porque aquela prostituta havia ungido Jesus já para sua morte. Entende? Ela ungiu ao Senhor Jesus para sua morte. E quando as mulheres santas chegaram na tumba para poder também trazer um unguento, agora é tarde. Ele não está aqui. Vocês estão procurando o vivente entre os mortos. Vocês estão em lugar errado. Ele não está aqui não, ele mudou. Ele já é espírito. Daqui a pouco ele dá uma olhada e diz: Maria. Ela diz Rabuni, que quer dizer mestre. Oh, foi revelado para ela. Aquilo foi tudo. Oh, eu esperava que ele fizesse algo. Eu esperava, mas ali estava ele conversando. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles disseram assim: nós esperávamos que ele remisse a Israel, mas ele veio e morreu. Conversando com ele ali.
conversando com aquele viajante. Aquele viajor era Cristo. Os 2 discípulos não sabiam. Quantos que andam com Jesus e não sabem? Quantos que andam com essa mensagem, com 7 selos no braço, na pastinha, e não sabe? Deus veio, Deus em forma de letra. Se você pegar essas letras agora e aplicá-las em forma de carne, você vai trazer vida. Essa letra tem que ser vivificada pelo próprio Espírito que a pregou. Amém, amém. Mas deixa eu ver, irmão, um pouquinho aqui. Apesar de sua revelação, estou no 211 ainda, senhores, esse é o tempo. Apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural depois de revelado. Por que o povo não entende, irmãos, que a era terminou? E o outro lado, porque a era não terminou? Ela não terminou porque essa era mundana, religiosa, que ela vai até o rapto, mas ela teve que terminar para quê? Teria que posicionar isso. Ela terminou para revelar os selos. Ela terminou porque a voz é dada a conhecer o mistério do reino dos céus, o mistério dos selos, o mistério dos trovões. A voz é dada agora a conhecer o mistério do rapto. E a fé para o rapto está nos trovões. A voz é dada a conhecer esses trovões dentro dos 7 selos, mas há outros não. Então eu volto a dizer, Deus não revelou isso para mim e para você, porque nós somos pobres, nós somos miseráveis, paupérrimos, e nós não temos o que vestir, o que calçar, e vivemos aí arrastando chinelinho. Não foi por isso. Isso é uma boa coisa, mas ele revelou isso porque ele encontrou lugar, ele encontrou em mim e em você uma semente que o Pai semeou antes da fundação do mundo, quando Deus veio aqui e disse, haja luz. Quando Deus, o Eterno, disse, haja luz, e houve luz. E depois fez separação, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele fez isso, lá no princípio, quando ele fez, ele já tinha me visto lá no princípio, cheio de grãozinhos, de óleo, de cálcio, petróleo, luz cósmica. Ele tinha visto os 16 elementos, meu e seu, quando ele no princípio criou os céus e a terra. Ele já colocou nós ali. Ele já estabeleceu que eu tinha que nascer no século 20, você tinha que nascer nesse século. Ele estabeleceu isso. Deus, graças a Deus, porque Ele não me viu na era das trevas, Ele me viu aqui na última era, a pior era que existe, porque é a era da cegueira espiritual, mas é a maior era que existe, que é a luz da palavra de Deus, feita carne em nosso meio. Eu sou agradecido a Ele? Sim. Agora, existe um elemento sobrenatural depois da coisa revelada. Depois que o irmão Brana pregou Deus em simplicidade, intervalo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Depois que ele pregou os selos, ainda existe um elemento sobrenatural dentro da revelação. Eu estou lendo aqui o que o William Brana pregou. 211, senhores, esse é o tempo. Um elemento sobrenatural está ali dentro da coisa revelada, que Deus aprove revelar para os seus. Porque o reino dos céus, não adianta Deus revelar o reino dos céus para quem não vai para o céu. Cada vez que Jesus veio e revelou o reino do céu, como a parábola da semente, a parábola do trigo, a parábola do tesouro e assim por diante, cada vez que ele revelou aquilo, ele estava revelando aquilo para a gente que ia usufruir de tudo aquilo. E você tem que ver isso. Na nossa era, Jesus não veio revelar para nós. Olha, guarda isso. É muito simples. Mas na nossa era, Jesus não veio revelar para nós a semente. Com respeito àquele plantio da semente, do trigo, do joio. Ele não veio fazer isso. Ele fez isso no tempo dos apóstolos. Nós vivemos em outra época.
No nosso tempo, nós tínhamos promessas para serem reveladas no nosso tempo. Então Jesus veio em um profeta e revelou o que cabia à nossa era. Na nossa era, as parábolas contadas que você quer ler, leia as mensagens do profeta. Quando você não entende, leia. E a hora que você entende, você diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas os outros não. Mas estão tudo junto, andando junto, comendo junto. Amém? Por que a um é dado conhecer e a outro não? Abaixa um pouquinho o fundo aí para mim. A um é dado conhecer, o outro não percebe nada. Nem toca. O outro nem toca. Porque não consegue. Não é para ele. Jesus falou, pregou em parábola. E depois chamava os discípulos e dizia: aquilo é isso. O irmão Branham veio e pregou Deus em simplicidade até o 7º selo. E agora o Espírito Santo tem que vir falar para nós: é isso daí. Olha o que está. Leia as outras mensagens após os selos para você ver. É isso daí. Você vai ver o Espírito Santo desvendando aquilo que era parábola, mesmo depois que o mistério é revelado. Eu estou lendo aqui na mensagem, ó. Agora divinamente revelada, porém, na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque existe um elemento sobrenatural dentro da revelação dos 7 selos. Graças te dou, ó Pai, porque os sábios e entendidos não conseguem ver isto, porque existe um elemento sobrenatural, e eles são naturais. E São Paulo diz: o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Mas os espirituais entendem bem todas as coisas. Quando você é espiritual. Agora, tem que ver esse elemento sobrenatural dentro dos selos. Qual é o elemento sobrenatural dentro da revelação? Será que não dá para dar uma vasculhada e ver elemento sobrenatural? O sobrenatural dentro da revelação dos 7 selos, se você ver, é a era terminou. O outro lado ele diz: não terminou, porque com o mundo não terminou, vai terminar com o rapto, mas para nós terminou para a manifestação do Filho do Homem. Olha um elemento sobrenatural ali dentro. O Cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Mas como pode? Como é que eu vou ficar? Ele não vai interceder mais para mim? Por que você está tão preocupado assim? Para mim ele já intercedeu quando ele orou antes de morrer. Ele intercedeu por mim. Antes dele morrer, em São João 17, não rogo somente por estes, Pai, mas por aqueles que hão de crer em sua palavra, em mim, através da sua palavra. E eu sou um, você é outro, que crê nele através da palavra, e ele já estava rogando por nós, intercedendo. Todo pregador sabe que o capítulo 17 de São João é conhecido como o capítulo de intercessão. Era Jesus intercedendo a favor dos seus. Você fica preocupado: mas se ele não está no trono, então como é que eu faço? Como que eu faço? A palavra vai sair da minha boca aqui agora. Ele já sabia, antes de eu nascer. Ele já sabia qual oração eu ia fazer. Que dificuldade eu vou ter, que o Cordeiro saiu do trono lá em 63 e eu aceitei a mensagem em 73. Que dificuldade eu tenho quando ele já tinha terminado a obra intercessória, e o que eu pratiquei de erro naquele período, ele já está tudo apagado. Eu já paguei, meu sangue já pagou com tudo isso daí, já acabou com tudo. Eu no Calvário te comprei, paguei o preço e gritei: está consumado. O problema é que as pessoas nunca ouvem: está consumado. Se você já tivesse ouvido essa mensagem: está consumado. O Calvário consumou tudo que nós precisamos. A minha cura foi consumada lá. Não preciso ficar preocupado: eu tenho que ser curado. Já fui curado. A minha salvação foi consumada lá. Eu não tenho dores. Ela foi consumada lá. Acabou. Jesus acabou com ela e diz: eu te dou saúde.
eu te dou vida, eu tiro a morte. Você sabe que o crente não morre? O crente não morre, o crente só dorme. Ele dorme um sono, como diz o profeta, que os seus amigos não podem acordá-lo. Ele dorme um sono, mas nós temos um que morreu para nos acordar. A hora que ele falar, eu ouvirei a sua voz. Diz Jó, ele me chamará e eu responderei. Agora por quê? Porque sou parte dele, você é parte dele. Ele só chama quem é parte dele. Você não chama outra pessoa que não seja sua parte e nem sentirá bem. Tem que ser parte sua. Quando você deve amar os pecadores, por quê? Porque você também faz parte dos pecadores. Então você ama um homem, uma mulher como pecadores. Você ama porque aquilo faz parte da sua carne pecadora. Você tem que amar. Agora Deus veio aqui e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Filho é corpo, Filho é carne. Filho não é Deus eterno, não. Filho é corpo, Filho é carne. O eterno deu a carne, deu o corpo, porque o corpo tem que morrer. O eterno não morre, Deus não morre, Espírito não morre, Pai não morre, Deus não morre. Mas quem morreu? O corpo de Deus, o corpo que Deus gerou para morrer, para poder sangrar, para apagar meus pecados e os seus pecados e nos dar vida eterna. Eu não vou ter vida eterna, eu tenho. Amém. Mas eu encerro aqui. Apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural, os mistérios maiores e os grandes mistérios. Aí ele começa a enumerar os mistérios maiores e grandes mistérios, que eu vou deixar para outro dia, que eu quero falar sobre isso também. Ele mostra aqui nessa mensagem. Mas aqui vale a pena você saber. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Você sabe que você está num reino aqui que é o reino dos céus? Quando você está no reino de Deus não é só milênio não, gente. Jesus veio e falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. Quando você ouve a mensagem de Deus, ou principalmente a mensagem do dia, a revelação dos selos, os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Quando você ouve aquilo, você fica tão satisfeito, que você ouviu uma revelação do seu Pai, Ele desvendando e contando para você os mistérios do reino dos céus, do século que você vive. E aonde é que você está vivendo? No inferno? Onde você vive? Segundo a sua satisfação, com a palavra do dia, não é com qualquer coisa não, porque tem gente satisfeita no baile, satisfeita no adultério, satisfeita na mentira, mas segundo a sua satisfação, na palavra de Deus, do dia, que Deus revela, que Deus manifesta, aquela é a sua satisfação. Você tem que entender, aquele é um reino de Deus para você. Você está satisfeito no reino de Deus, comendo abobrinha, comendo jiló, comendo quiabo. Satisfeito, dizendo muito obrigado, Senhor. Você come jiló e diz obrigado pelo reino dos céus, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem dado, pela luz da palavra, pelo que o Senhor tem revelado para mim. Obrigado, Senhor. Vestindo uma roupinha simples, calçando um chinelinho, rastando um chinelinho pela cidade para vir num culto e dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me revelou o mistério do reino dos céus, o qual o reino dos céus está dentro de vocês. Eu não vou para o reino está em mim. Jesus diz, ore assim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, meus irmãos, Deus quer fazer a vontade dele aqui na terra, no reino dele aqui na terra, dentro de mim, dentro de você. O reino do céu está dentro de vós, disse Jesus. E ele está revelando esses mistérios do reino do céu para você. Digno? Não. Ninguém é digno. Ele quis fazer isso. Ele diz, a vós é dado. Senhor, mas por que o pastor fulano, tão grande, tão abençoado, por que o Senhor não vai lá e mostra para ele, está aí, Senhor?
tem misericórdia, mostra para ele, porque ele tem muitas almas na mão. Então aquilo ali, Senhor, parece que a gente quer dar conselho para Deus. Certas orações que a gente quer fazer. Senhor, por que o Senhor não deu a revelação desses selos, dessa terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono? Porque o Senhor não deu para esses homens grandes, que tem um grande trabalho, que tem milhares de pessoas nas mãos, Senhor. Tem muito sangue nas mãos e eles vão ser muito culpados porque tem muito sangue nas mãos, Senhor. Porque o Senhor não revela a eles? A eles não é dado conhecer os mistérios dos trovões. A vós é dado conhecer. A eles não, mas eles crê também no seu profeta, Senhor. Conversar com Jesus, ficar fazendo oração para ele. Como se a nossa oração mudasse o plano de Deus. Ele vai continuar dizendo, e eu vou lamentar, Senhor, mas eles são melhores que nós, eles têm muita gente na mão, eles tomam conta de um grande grupo, e se o Senhor revelar para eles e ele falar para o povo, Senhor, o povo vai crer, e eu falando, o povo não crê. Ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e a eles não é dado. Não adianta você ficar orando para mim, para mudar meu coração, porque eu sou assim. Continue fazendo sua oração, como eu fiz na terra. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos da mensagem, e revelaste aos pequeninos. Deus quer que eu continue fazendo a oração, não que eu fique especulando Ele, não que eu fique querendo mudar a mente dEle. Porque Ele não vai mudar, eu, o Senhor, não mudo. Se eu não revelei essas coisas para os grandes, eu nunca farei. Eu tomei um brana de uma casa de pau a pique. Eu tomei um brana, filho de um casal pobre. Mas eu fiz o meu trabalho, revelei os segredos, mas ainda há algo dentro. Há um elemento sobrenatural dentro. E esse elemento é a causa de só meus escolhidos me ver, me aceitar, porque esse elemento sobrenatural dentro da revelação é que faz com que os outros não creem, mas os meus creem, e a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Agora não é porque somos pobres, não é porque somos pouca gente, não, ele sempre veio assim. Ele salvou 8 nos dias de Noé, quantos você acha que ele vai salvar agora? Ele levou um só no arrebatamento antes de Noé. Ele levou só um no arrebatamento. Quantos você acha que ele vai levar agora? E assim como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem, que já veio o Filho do Homem. E agora essa igreja tem que estar preparada para rápido. A igreja é muitos, a igreja é 8 vezes mais do que a esposa de Cristo, a noiva. Ela começa como a noiva, crendo na mensagem, recebe o casamento, o selo. Os 7 trovões é um selo para você. Sabe por quê? Olha onde está o Espírito Santo. Olha onde está o Espírito Santo. Um pouquinho acima de Laodiceia. Olha onde estão os trovões. Na pedra de coroa. Então, meus irmãos, agora você grita, pula. Eu quero o Espírito Santo. Ele diz sim, só que eu estou lá em cima agora. Eu sou a pedra de coroa. Eu sou os 7 trovões, ele diz para mim e para você. Você quer ser batizado com 7 trovões? Seja batizado com 7 trovões revelado. Você vai ver o Cordeiro fora do trono e já lá em cima. Fora do trono, porque ele já saiu até das eras. Já está lá na pedra de coroa. Senhor, muito obrigado. Porque estas coisas são tremendas e são reveladas aos pequeninos. Te dou graças, Senhor, por poder ser incluído entre estes. Que o Senhor tenha misericórdia e me inclua entre estes pequeninos que vê essas coisas que o Senhor fez nesse tempo que eu vivo. Estou agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus pela grande verdade que me salvou para a eternidade. Deus não deixou que meu ser já ferido
pela incerteza caísse vencido. Nunca pensei que minha alma vazia fosse afinal transbordar de alegria. O que era tão diferente vi mudar completamente quando nasci outra vez. Quantos esperam achar na ciência explicação para a sua existência? Tal caravana cruzando o deserto a procurar um oásis por perto. Eu também tive um passado inseguro, mas o Senhor revelou-me o futuro. O que eu não compreendia fez-se tão claro no dia quando nasci outra vez. Quando nasci outra vez. As coisas só podem ficar claras para você se você nascer outra vez. Se não nascer, quando as coisas clareiam, é porque você nasceu outra vez. E é tempo de nascer dos 7 selos, dos 7 trovões. O povo não entende isso, não. Mas é o nascimento que você tem que ter. É uma dor de parto, de sair de um grupo de gente, para poder crer na palavra, na verdade. Fica sozinha, fica sozinho. Não arrepender, pegar firme e ficar sempre alegre. Saber o reino de Deus está dentro de você. Que reino é este? Pela revelação dos 7 trovões. Amém? Deus te abençoe. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Com Cristo no meu barco, eu navegando estou sobre o mar da vida, para o céu eu vou. O barco é o Evangelho, que o mundo seguro é, resiste às tormentas e todo o revés. O capitão, meu Senhor, é Cristo, meu Senhor. Em tempestades seguro estou, Ele é meu Salvador Jesus. Com Cristo me acho
estou